Para falar sobre leilões no setor de energia, eu converso agora com Fernando Camargo, economista e sócio da LCA. Fernando, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. A gente viu agora, né, o destaque do leilão da Sulgás, a companhia de gás, antiga companhia de gás do Rio Grande do Sul. 51% das ações passam para o Grupo Cosan e os 48% ficam com a Petrobras. A pergunta é, quais são os ganhos nesse tipo de privatização que tem acontecido já em alguns estados, né? Sim. Boa noite, Márcio, boa noite a todos os ouvintes. Acho que um dos principais fatores a levar em conta quando ocorre esse tipo de desestatização é que a entrada de um grupo com capacidade de investimento, como é o grupo da Compass, né, já gere aqui a rede de distribuição de gás do estado de São Paulo, né, a Comgás, há muitos anos, ligado ao grupo Cosan, que é um grupo que também tem braços em combustíveis, né, com a Shell, com a Raízen em etanol, né. Quer dizer, é um grupo grande, forte, atua no Brasil todo, tem muita condição de expandir as redes de gás, os investimentos, a qualidade do atendimento, a frente comercial, num momento em que o gás é um assunto relevante novo, em função do pré-sal e do aumento da oferta que a gente verá nos próximos anos. Você falou da expansão da rede, mas para a população, para as empresas consumidoras, uma questão é preço mais baixo. Será que esse pode ser um dos benefícios futuros? Pois é, infelizmente não. A ponta da distribuição não é a mais relevante para esse tipo de definição, né? O preço mais importante é o preço da própria molécula do gás, que hoje é um preço ainda muito dependente da Petrobras e de outros grandes exploradores, como a própria Shell, entre outros grandes grupos multinacionais, mas cuja molécula de gás ainda não está disponível e não estabeleceu uma concorrência relevante nesse mercado. A gente ainda tem reflexo bastante relevante da precificação e da política de preços da Petrobras, que, por sua vez, segue mercado internacional, que ultimamente está muito pressionado. No mundo inteiro, o gás é um assunto e aumento de preços com muita frequência. Fernando, o nosso diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa, tem uma pergunta para você. Naka. Obrigado, Márcio. Queria ouvir do meu xará sobre a notícia do dia nesse setor de petróleo e gás, que é a possibilidade do governo de retomar o plano de privatização da Petrobras. O senhor acha isso factível, especialmente pensando que o governo pensa ou deseja que isso aconteça por um projeto de lei? Muita gente questiona se esse seria um instrumento legal adequado para isso. Fernando, é uma ótima pergunta. Eu não vejo hoje condições políticas de uma mudança desse porte. Já temos visto dificuldades em ações semelhantes, mas de porte muito mais, mais discreto, com resistência política de toda ordem. Porque, no fundo, a Petrobras é uma empresa que movimenta uma cadeia muito expressiva de valores, muito relevante para pesquisa e desenvolvimento, detentora de ativos estratégicos, do ponto de vista da nação, da riqueza e dos movimentos, dos investimentos, né? Vale lembrar que até há poucos anos atrás, a Petrobras sozinha representava 1/4 do valor de investimento na infraestrutura como um todo. Isso veio reduzindo nos últimos tempos, em função de você já ter explorado, né, pré-sal de uma maneira significativa, mas deve voltar com força logo mais, à medida em que essas frentes se esgotam e você precisa colocar novas fontes no lugar. Então, acho muito difícil que isso vá adiante. E sobre esse caso especificamente, né, do setor privado avançando no setor, na distribuição de gás aqui no Brasil. Eu morei um tempo na Inglaterra e lá há um problema crônico de preço de gás ao consumidor que está todo hoje no setor privado e o governo não tem nenhuma capacidade de adotar uma política de contenção de alta de preços. O Brasil corre esse risco também? É interessante porque na distribuição tem muito pouco a fazer sobre preço. É claro que é interessante que você tenha bastante eficiência na ponta da distribuição e essa eficiência pode fazer com que os reajustes não sejam tão altos quanto são numa situação em que existe alguma ineficiência. Ineficiência no sentido de atendimento, escala,
agilidades, contratações ágeis e tal, que o setor privado tem demonstrado nos últimos anos capacidade de fazer. O preço, no fundo, ele é determinado na ponta da produção, na exploração e na produção. E esses universos, ainda aqui no Brasil, estão muito concentrados, com pouca concorrência. Então, não acredito que esses movimentos de privatização interfiram nesses aspectos. Inclusive, quando a gente pensa que a própria Petrobras segue critérios de demarcação de preço conforme cotações internacionais, mesmo sendo uma estatal. Você teria que criar outros mecanismos na regulação que permitissem você não ter repasses imediatos, né? Ter alguma maneira de você conter essas altas e fazer uma espécie de um buffer, né, de repasse de preço ao longo do tempo e não imediatamente.